Olá, com você, professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre deriva continental e tectonismo das placas. A princípio, nós precisamos recordar que, de acordo com a temperatura e espessura da Terra e algumas condições, nós podemos identificar algumas camadas. Como, por exemplo, nós temos o núcleo, que é uma camada interna, rica em ferro e níquel. O manto, onde tem exatamente as correntes de convecção, que é uma camada intermediária entre o núcleo e a litosfera. A litosfera, também conhecida como camada sólida ou crosta terrestre. Não esqueçamos que nós temos exatamente 3 camadas, levando em consideração exatamente a temperatura e a espessura. Mas levando em consideração as condições, nós temos uma camada gasosa, chamada de atmosfera, e uma camada líquida, chamada de hidrosfera, que juntamente com a litosfera formam a biosfera. Mas, Alex, como é que essas camadas se formaram? Diante disso, nós precisamos estudar um assunto chamado deriva continental. Um cientista alemão chamado Alfred Wegener, ele fez alguns estudos e, através desses estudos, ele teve algumas constatações. O primeiro estudo que ele fez foi um estudo morfológico, onde ele percebeu que as costas da América do Sul se encaixam perfeitamente com as costas africanas. E, além desse estudo morfológico, ele fez um estudo geológico. Ele percebeu uma continuidade de placas e, claro, uma continuidade de forma de relevo da América do Sul com as áreas da África. Além disso, ele fez um estudo paleontológico, onde ele percebeu que fósseis encontrados na América do Sul eram mesmos fósseis encontrados na África, assim como em outras áreas. E, diante disso, ele fez um estudo paleoclimático e concluiu que na mesma faixa havia também exatamente uma coincidência climática. É nesse contexto que o Alfred conclui que há 250 milhões de anos havia apenas um continente chamado de Pangeia. Só que esse continente entrou em processo de fragmentação. E esse processo de fragmentação acabou dando origem exatamente a diversos continentes. É nesse contexto, portanto, que a deriva continental é uma teoria que diz que há 250 milhões de anos existia um continente chamado Pangeia, mas que depois de 250 milhões de anos, gerou 6 grandes continentes. Neste caso, você tem o continente asiático, o continente asiático, o continente europeu, a América, a África, exatamente a Oceania e a própria Antártida. Mas, diante disso, mais tarde, ainda no século XX, na segunda metade do século XX, um cientista chamado Jason Morgan vai fazer um estudo para, de fato, ver se realmente o Alfred estava correto. E ele fez esse estudo. Diante desse estudo, ele percebeu exatamente que houve, de fato, uma movimentação das placas tectônicas. E que essa movimentação das placas tectônicas acabaram contribuindo para a divisão da litosfera, através da convergência das placas. Alex, o que é uma convergência das placas? É quando você tem um encontro entre placas, ok? Mas, além da convergência, houve a divergência das placas tectônicas, contribuindo assim para vários fenômenos na natureza. Nesse contexto, a gente precisa lembrar de alguns fatos, fatos importantíssimos para nós entendermos isso daí. Mas não esqueça que essa movimentação toda, ela ocorre num momento chamado astenosfera. É onde o magma ele se movimenta exatamente nessa astenosfera, contribuindo para a movimentação da litosfera. Um fato importante que você precisa recordar é que o tectonismo das placas ele ratificou, ou seja, ele confirmou a teoria da deriva continental. E chegou a uma conclusão também que exatamente os movimentos das placas eles contribuem para o surgimento de vulcões, perfeito? Onde você percebe que essas estruturas elas acabam se formando a partir da movimentação das placas e, ao mesmo tempo, também contribui para os abalos sísmicos, que são os tremores de terra. Ok? Dando continuidade, a gente precisa perceber que o planeta Terra ele é dividido atualmente em diversas placas.
Cada espaço desse que você percebe, nós temos uma placa tectônica. Observe que em algum momento as placas se afastam, observe que em alguns momentos as placas se encontram, e nesse ponto de encontro entre as placas nós temos os famosos abalos sísmicos. E no momento do afastamento das placas surge também os vulcões. Tudo bem? Dando continuidade, nós precisamos perceber o limite entre as placas tectônicas. Ou seja, a gente precisa entender que há 250 milhões de anos havia apenas de fato um continente chamado Pangeia, mas que com o passar do tempo essas placas elas foram se fragmentando, elas foram se dividindo e, claro, ao mesmo tempo se separando, dando origem a 6 continentes, ok? Lembrando, nós temos Ásia, ok? Nós temos Europa, África, Oceania, Antártida e América. Ok? Diante disso, a gente precisa identificar exatamente o que nós chamamos de limite das placas. E aí nós precisamos lembrar que existem 3 limites. Existe um limite chamado de divergente. Quando é que esse limite é considerado divergente? Esse limite é considerado divergente quando você tem o afastamento entre as placas tectônicas. Perfeito? E esse afastamento entre as placas tectônicas, elas vão contribuir para o surgimento de falhas e outros fenômenos geológicos, na natureza. Tudo bem? Outra coisa que nós precisamos recordar é que diante desse processo das falhas, nós vamos ter a abertura de fendas, o surgimento de dorsais oceânicas, a expansão do fundo do oceano e o distanciamento entre os continentes. Tudo bem? Agora, outro movimento que nós temos é o movimento convergente. Nesse movimento convergente, nós precisamos recordar que é quando você tem exatamente a colisão entre as placas. E essa colisão entre as placas, elas acabam contribuindo para o surgimento dos próprios vulcões, dos abalos sísmicos, que seriam os terremotos ou o próprio maremoto, quando acontece no fundo dos mares, e, claro, assim como a destruição da litosfera. E nós precisamos recordar também que, diante dessa movimentação dessas placas convergentes, nós vamos ter o surgimento de dobramentos modernos, ou seja, de montanhas jovens. Além desse limite divergente e convergente, nós temos o limite transformante. Esse limite transformante é interessante. Você precisa entender quando você tem exatamente o deslizamento entre as placas. E esse deslizamento entre as placas também pode contribuir para o surgimento de falhas geológicas. Perfeito? Essa foi a nossa aula de hoje. Fica com Deus, um forte abraço e até a nossa próxima aula.